Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa última videoaula sobre a Lei Orgânica Municipal, tá? Nós vamos encerrar aqui os nossos estudos da Lei Orgânica Municipal nesse foco da preparação para o concurso da Prefeitura de Bataguaçu. Então vamos encerrar aqui falando sobre tributos municipais, sobre orçamento. Não vamos entrar muito especificamente nesses assuntos, vou dar uma noção mais geral para que vocês possam saber o que vamos finalizar ali com as disposições finais, com um calendário municipal. Bom, vamos lá? Artigo 94 da Lei Orgânica vai dizer: são tributos municipais os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Então eu não vou entrar especificamente nesses assuntos, não vai ser esse nosso foco aqui. Eu só quero que vocês, que às vezes não podem ter observado, que guardem isso. Tributos e depois impostos, taxas e contribuições. O que vocês têm que saber é que os tributos, ele é o gênero. E dos tributos nós temos as espécies, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Comumente, nós nos referimos a tudo como imposto. Não, o imposto, ele é uma espécie do gênero tributo. Então nós temos o gênero tributo e do tributo nós vamos ter os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. E aí as taxas vão se dividir em várias taxas, os impostos vão se dividir em vários tipos de impostos, nós vamos ter as contribuições de melhoria, que eu vou explicar o que é, tá bom? Então eu quero que vocês só guardem isso. Tributos, gênero, espécies, impostos, taxas e contribuições de melhorias. Aí o artigo 95 vai dizer: compete ao município instituir impostos. E quais são os impostos que são de competência do município? Propriedade predial territorial urbana, que é o IPTU. Transmissão, intervívios, a qualquer título, por ato oneroso. Ou você vai comprar uma casa, ou vai vender uma casa, quando acontece aquele ato ali da transmissão, né, daquele bem imóvel, para as pessoas que estão vivas. Por que é intervivos? Porque nós temos uma outra espécie de imposto, mas que aí é da competência do Estado, que é no caso de transmissão causa mortes. Então, quando vai fazer um inventário, por exemplo, eu só quero que vocês saibam por que intervivos. Então, quando duas pessoas vivas vão fazer uma transição da aquisição de um imóvel, por exemplo, deve ser recolhido um imposto municipal. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 126 da Constituição Federal, excluídas de sua incidência a exportação de serviços para o exterior. Aqui é o ISS, tá? Por que é aqui excluído, não compreendidos do Estado? Porque quando são serviços de qualquer natureza do Estado, é o ICMS, mas também aí é um imposto também de competência do Estado, vamos deixar quietinho lá. Vamos lá para o artigo 96, vai dizer: as taxas serão instituídas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados a contribuinte ou postos à disposição dele. O que é então poder de polícia? Poder de polícia, nós podemos estudar isso mais especificamente quando falarmos sobre direito administrativo. Mas só para trazer para vocês aqui, a administração pública ela tem esse poder de polícia, esse poder de autorizar, de proibir, tá? Então isso são características da administração pública. Então quando o contribuinte, né, o cidadão, ele precisa de uma autorização do poder público, por exemplo, sobre esse poder de polícia, ele precisa às vezes recolher uma taxa, por exemplo, o alvará de funcionamento de um comércio, por exemplo. A administração ela pode autorizar ou pode negar. Para ter aquele alvará, o comerciante ele vai lá e paga uma taxa para a emissão do alvará, né? Ou quando o poder público coloca algum serviço público à disposição também do cidadão. Vou dar um exemplo: a taxa de lixo, né, que tanto discutida. A taxa de lixo, o município está prestando um serviço do recolhimento de lixo e aí o cidadão ele tem que fazer o recolhimento dessa taxa de lixo, tá? Artigo 97. A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada em decorrência de obras públicas. Vamos lá. Vocês têm que saber que existe essa espécie de tributo que chama contribuição de melhoria. É difícil acontecer aqui no nosso município, por exemplo, né? Mas pode existir.
O que é isso? Esse tributo ele é cobrado pela questão, por exemplo, da valorização do imóvel. Você tem um imóvel, uma casa num bairro, por exemplo, que ele não é asfaltado. Comprou logo quando saiu o loteamento, lá no finalzinho do loteamento, você vai lá construir sua casa, praticamente só você e o pasto ali, sozinho. Aquele imóvel ele tem um valor. Passa o tempo, recebe ali o asfalto e vai sair uma praça do lado. Esse imóvel ele vai valorizar. Então, como o município vai construir essas obras, o asfalto, a praça ou um centro esportivo, o município vai ter o custo e o município ele pode cobrar uma contribuição pelas melhorias que foram levadas para perto daquele imóvel, porque aquele imóvel cobrado que valia o valor X, com essas obras que o município vai fazer, ele vai valer o valor às vezes 2x. Então, por isso, o município ele pode instituir essa espécie de tributo que chama contribuição de melhoria. E aqui, caminhando para o fim, nós vamos falar aqui sobre orçamento. Artigo 112. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Artigo 114. A Câmara, não enviando o prazo consignado à Lei Complementar Federal, o projeto de lei orçamentária para sanção, será promulgado como lei pelo prefeito o projeto originário do Executivo. Então, assim, o prefeito ele encaminha para a Câmara Municipal um projeto para ser votado. A Câmara tem um prazo para votar aquele projeto e devolver aquele projeto para poder o prefeito sancionar. Se não acontecer isso, se a Câmara não cumprir o requisito do prazo, o prefeito ele vai sancionar o projeto da forma como ele enviou para a Câmara Municipal, porque o município não pode ficar sem orçamento. Artigo 115. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá para o ano seguinte o orçamento do exercício em curso, aplicando-se a atualização dos valores, tá? Então, primeiro falamos ali no artigo 114, se a Câmara não mandar para ser sancionado, aí o prefeito sanciona conforme foi enviado para a Câmara. Agora aqui no artigo 115 é uma outra situação. O prefeito manda para a Câmara o orçamento e a Câmara rejeita aquele orçamento. A Câmara não vota favoravelmente aquele orçamento. Nesse caso, vai ser utilizado o orçamento daquele ano, só que vai ser aplicada a atualização dos valores. Artigo 117. O município, para a execução de projetos, programas, obras, serviços ou despeja, cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar orçamentos plurianuais de investimentos. Aqui é o famoso PPA, que é o Plano Plurianual. Então, o município envia para a Câmara aí todos os anos a lei orçamentária, que é o que ele vai fazer naquele ano. Se há um projeto que vai passar mais de um exercício financeiro, esse projeto deve estar contido no Plano Plurianual, tudo bem? Que é o planejamento para os próximos 4 anos. O artigo 121 vai dizer: a despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é isso? O município ele não pode gastar o seu orçamento todo ou quase todo com o pagamento de servidores públicos. Há limites com esse gasto de pessoal e esses limites eles estão estabelecidos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Só para trazer para vocês aqui como exemplo, o limite máximo o município não pode passar é 54% da sua receita corrente líquida com gasto com pessoal. E agora aqui, finalizando o nosso estudo sobre a Lei Orgânica Municipal, nós vamos dar um grande salto aqui e eu quero ir lá para o artigo 175. E aqui são 3 datas que eu quero que você guarde. É um artigo muito simples, as pessoas, pela nossa vivência aqui no município, já devem saber, mas guardem essas 3 datas, né? Que são os feriados municipais. Então, quais são os feriados municipais? Dia 24 de junho, que é o dia do padroeiro do município, que é o dia de São João. Dia 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E o dia 11 de dezembro, que é o aniversário da cidade, tá bom? E aqui chegamos ao fim do nosso estudo sobre a Lei Orgânica Municipal. Eu espero ter colaborado para que você possa ter entendido, compreendido melhor como que é a Lei Orgânica Municipal. Vamos começar a falar sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal. Te espero nos próximos vídeos. Não se esqueçam, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho da notificação para que fique sempre por dentro dos novos vídeos que serão postados. Um grande abraço!